Olá! Bom, queria começar esse vídeo agradecendo sua presença aqui, falar que eu tô muito feliz de te ter aqui hoje e eu vou falar um pouquinho de um assunto que é mais específico para arquitetos. Eu sei que muitas vezes os proprietários de cavalos também acabam, pelo conteúdo que eu tô sempre postando, pela arquitetura de áreas, acabam vindo assistir aos nossos vídeos, mas hoje especificamente vou falar sobre um escritório de arquitetura, sobre um mapeamento de processos, Nessa aula a gente vai ver o que vocês precisam aprender para fazer um mapeamento de processos dentro do seu escritório. Mas Diana, o que é isso? E por que eu preciso ter um mapeamento do meu escritório? Se você quer que o seu escritório seja um escritório lucrativo, mesmo que, aí tem gente que vai falar, mas eu não tenho escritório, sou eu sozinho. Mesmo quem está no escritório do eu sozinho, se você quer ter lucro com projetos de alguma maneira, você precisa ter esse tipo de organização aí dentro, tá? Então você precisa fazer esse mapeamento do escritório. E eu, Diana, até pouco tempo atrás não tinha feito esse mapeamento aqui. Eu fui fazer agora que eu comecei uma mentoria aqui dentro e nessa mentoria a gente só fala sobre processos, Sobre projetos, sobre como cobrar, como se apresentar para o cliente, como aparecer na hora das vendas, e eu vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho adquirido, E muita coisa na mentoria eu estudei, mas muita coisa eu aprendi fazendo na prática e vendo o que funcionava para mim e o que não funcionava. Assim como você funciona para você, do que eu vou falar aqui e o que não funciona. Então, eu sei que tem muitas pessoas que são do escritório do eu sozinho. Eu aqui tenho uma equipe hoje, mas também comecei sozinha. E se eu tivesse começado me organizando com todas as ferramentas que eu sei que existem para organização hoje, com certeza eu estaria muito mais tranquila, Hoje eu tô tendo um retrabalho de muitas coisas. Então, assim, o que minha mentora fala, ela fala, vai piorar antes de melhorar. Então, eu ainda tô nessa fase da piora antes de melhorar. Por quê? Porque dá muito mais trabalho você parar e aprender e fazer do que você lá, desde o começo, desde lá atrás, já ir fazendo todas essas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre controles administrativos, Hoje a gente vai comentar um pouquinho também sobre atendimento ao clientes e até a área de produção, criação e desenhos. O que você precisa entender dentro de todo esse processo para conseguir de fato ter um escritório lucrativo, para conseguir de fato fazer projetos rentáveis dentro do seu escritório. Um erro que muitas pessoas cometem, e eu, Diana, também cometi por muito tempo, foi fazer as contas do meu escritório por mês. Isso é errado, a gente sempre tem que fazer um cálculo progressivo, a gente sempre tem que fazer essa conta por ano, para não ter mais surpresas. Por exemplo, a gente você faz manutenção na sua impressora todo mês? Não, Mas durante o ano, pode ser que essa manutenção na impressora que você precisa fazer tenha um valor significativo para você. Isso vale para outras coisas também, não só para manutenção da impressora, mas manutenção dos computadores, Deixa eu pensar, que outra coisa que a gente faz que é algo esporádico, sei lá, manutenção de cadeira, Outro dia a gente mandou fazer uma limpeza nos estofados, nas cadeiras aqui do escritório, porque a hora que o rodízio da cadeira já estava soltando uma sujeirinha. Enfim, tem coisas que você vai precisar fazer no seu escritório que não necessariamente são mensais, mas que quando você soma essas várias pequenas coisas no ano todo, esse valor, ele se torna significativo dentro do que você precisa fazer. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro setor que você precisa planejar para ter um escritório lucrativo, para ter um bom planejamento dentro do seu escritório, é o setor administrativo. Diana, o que é o setor administrativo? Sou eu sozinha? Que setor é esse? Bom, se é você sozinha, primeiro você vai começar organizando as suas contas de alguma maneira, porque se você tem um escritório, você tem administração. O que quer dizer isso? Você tem contas a pagar, você
tem contas a receber, né? Mesmo que você não trabalhe com ninguém, mesmo que você não tenha necessariamente um funcionário para pagar todo mês, você vai ter ali, né, plotagem para pagar todo mês, vai ter conta de água, de luz, internet, enfim. Diana, mas eu sou sozinho e trabalho na minha casa. Então pode ser que você divida essas despesas com alguém, né? Pode ser que, enfim, ou que não, que você tenha um patrocínio aí na sua casa, né? Mas algum tipo de conta você vai ter, né? Seja a conta, né? Ou até aquela conta, aquela reserva que você vai fazer para poder ter no futuro a licença de um programa de arquiteto, né? Então, tudo isso você tem de contas a pagar. E Diana, o que são essas compras que eu vou fazer, né? As contas a pagar, compras a receber, que tipo de compras eu vou precisar fazer dentro do meu escritório? Essas compras são aquelas que você precisa fazer para manter todo o escritório funcionando. Então, pode ser que você, se você já tem um escritório, pode ser que você tenha que fazer a compra do papel higiênico, da água mineral que você usar, do cartucho da impressora que você vai ter, aí você vai comprar cartucho, vai precisar de papel também, tudo que você vai gastar. Então, olha para sua mesa, né? A sua mesa aí, veja tudo que você tem que você usa, né? Você pode ter aí lápis, caneta, papel, post-it. O escritório é cheio de post-it, gente. Então, todos esses gastos você vai ter. Caderno, caneta, treina, né? Gente, treina o negócio para ter o buraco negro, né? Quando eu montava, gente, todo mundo falava que caneta Bic, lacinho de cabelo e chicote de cavalo, tudo isso tinha um buraco negro, ia para uma terceira dimensão que, né, ninguém sabe o que acontece. Enfim, treina de arquiteto parece que é a mesma coisa, pelo menos para mim. Olha, treina para sumir é uma maravilha. Então, isso tem que estar contabilizado, né? Se você tem um escritório, já a faxineira do escritório, talvez o estacionamento que você pague ali, né, a mensalidade. Então, organiza todas essas contas para não pagar multa também, né? Porque, olha, pessoal, se tem uma coisa que eu, Diana, sou, é desorganizada. Se eu não tiver alarme para tudo, se eu não tiver algum tipo, né, um recadinho na agenda, é batata que eu vou esquecer de pagar a conta e aí vou pagar com multa. E a multa é sempre altíssima, gente. A multa que você paga, ela rende muito mais do que o seu dinheiro no banco. Então, não é um negócio interessante para ninguém ficar pagando multa de conta atrasada. Aí o ideal é você ter tudo planilhadinho, tudo organizadinho, com todas as contas que vencem, quando elas vencem, né? Diana, mas eu tenho conta que é muito sazonal, então coloca aí, vai fazer a cada 45 dias a compra do cartucho, né, da impressora, e é até bom para você ter um controle do quanto você está gastando de tinta, né? Do quanto tá indo. Eu tive um cliente que tudo que a gente imprimia era, né, na folha 4 aqui, porque as plotagens que eu mando fazer, eu cobro do cliente à parte. Mas quando eu imprimo aqui na folha 4, obviamente eu não cobro, né? Então a gente fazia muito croquis, a gente imprimia muita folha, porque o cliente gostava de rabiscar. Bem, e aí, gente, isso foi impactar no meu lucro daquele cliente, né? O tanto de tinta, o tanto de papel. Então, precisava ter esse controle, né? Que hoje em dia eu tô me organizando já para fazer, né? E organizar tudo isso. Então, pessoal, socorro! Ninguém paga multa, todo mundo vai ter organizada todas as contas, todo mundo vai ter o controle de quanto tá gastando, né? Daquele seu cliente que está gastando um adicional a mais. Talvez nas próximas vezes você pode colocar aí um meio termo, caso você tenha um cliente que você vai imprimir mais no seu escritório, que você não vai mandar plotar tantas coisas também, né? Para quem tem funcionário, quanto que você paga para esse funcionário, né? Se você dá uma ajuda de custo para transporte, se você dá uma ajuda de custo para alimentação, que benefícios que você paga, isso tem que estar tudo organizado para o seu controle administrativo financeiro. Diana, mas eu sei tudo de cabeça. Tudo bem, agora, quando você for ter uma pessoa que vai trabalhar com você, porque um dia você vai ter, né? Se você quer trabalhar
equestre, se você quer ter um escritório financeiramente saudável, se você quer ser um arquiteto bem-sucedido, você precisa planejar. E aí você não vai ter que penar igual eu tô penando para poder passar tudo isso para alguém de uma maneira organizada, sem ser tudo assim, porque tudo que a gente faz nas coxas segue nas coxas, né? Então eu tive por muito tempo essa dificuldade de não ter uma organização, um mapeamento certo de todas as contas a pagar e de todas as contas a receber. Então, para quem tem funcionário, precisa ter tudo que você paga de benefícios no seu controle administrativo. É importante você ter esse controle justamente para você poder mapear todos os gastos, para saber por onde é que está andando, onde é que está escoando o seu dinheiro aí, né? Se você tem qualquer gargalo, né? E onde você vai conseguir apertar o cinto se um dia você precisar. Porque se tem uma coisa que é certa nessa vida, gente, é que o nosso trabalho de arquitetos é algo sazonal, né? Pra mim, não é todo mês que entra a mesma quantidade de dinheiro, né? Não é todo semestre que eu tenho o mesmo volume de projeto. Claro que tem a sazonalidade, tem ano que é melhor, tem ano que é pior, mas normalmente o meu início de ano até carnaval é mais paradinho. Então, se eu não tiver me programado, se eu não souber quanto eu vou gastar até essa época, eu não vou ter um caixa suficiente para poder passar por esse tempo. Então, é muito importante você mapear para que você consiga aí se manter e manter o seu escritório por um período de tempo de sazonalidade, né? Porque se você não mapeia, se você não faz esse tipo de planejamento, é o que acontece com aquelas pessoas que quebrou o computador. Esses dias mesmo, parou a energia aqui no escritório, né? Caiu energia. Eu não tinha no break, eu achava que tinha, né? Porque quando a pessoa do computador me mandou o orçamento, ele mandou com no break. Eu não sei porque ele falou, olha, na hora que foi instalar você falou que não ia querer não. Gente, que louca. Bom, enfim, não tenho, queimou um negócio aqui. É uma bendita de uma máquina aqui. Quem é arquiteto sabe que nossas máquinas, nossos computadores não são baratos, né, gente? E se eu não tivesse um fundo para fazer isso, eu ia ter que tirar do meu salário, né? Do que eu ia ter que tirar? Onde é que eu ia perder? Eu sinto. Então essa programação, esse planejamento financeiro, ele é importante para que você saiba da onde que você vai tirar dinheiro numa eventualidade, né? Ou aquelas pessoas que falam, nossa, aconteceu uma catástrofe comigo. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Roubaram um computador, né? Realmente é uma catástrofe. Mas se você tiver programado para isso, tá tudo bem, né? Você já tem um fundo, uma reserva ali, quebrou uma cadeira que eu sento quebrou, nossa, vou precisar comprar outra cadeira, né? Eu sei que eu tenho dinheiro ali para comprar uma cadeira exatamente igual a essa, para eu não ter que, né, mudar, pegar uma cadeira sem rodízio, depois trocar por uma pro rodízio, não. Então é isso, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre o atendimento ao cliente. Uma parte essencial do escritório, todo escritório tem algum tipo atendimento ao cliente. E por muito tempo eu fiz isso sozinha, sem ninguém para me ajudar, né? Então eu que fazia o primeiro contato, eu que fazia as finanças, eu que gerava os boletos, né? Até que a gente se dá conta que está fazendo um serviço muito braçal. Às vezes a gente ter uma secretária pode valer muito mais do que a gente ter um estagiário. Alguém para ajudar a organizar sua agenda, ajudar a organizar os seus compromissos do dia a dia. Alguém para estar ali, e confirmar um dia com todos os seus clientes, fulano de tal, amanhã você tem uma reunião de estudo preliminar com a Diana. Então, imagina o tanto de pessoas que você tem que gerar boleto, nota fiscal, enfim, fazer toda essa programação, né? Todos os dias aqui no escritório eu tenho pelo menos uma ou duas reuniões. Tem dias que às vezes calha de ter 3 reuniões no mesmo dia, né? Então ter alguém para te ajudar a organizar todos esses compromissos é vida. E olha, uma coisa que eu fiz, gente, que eu não tinha antes, eu fiz só esse ano. Eu compartilho a minha agenda no Google Agendas ali, super fácil, rapidinho, com todos os meus colaboradores. Aí o que acontece? Eu tenho uma consulta no médico. O que você vai fazer, né? Eu coloco lá, eu tenho uma consulta no médico para eles saberem que eu não vou estar lá.
ou eu vou numa obra em outra cidade que vai demorar, sei lá, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eles sabem que eles não vão conseguir contar comigo nesse período de tempo. Então, viu, você precisa tirar uma dúvida comigo amanhã, olha lá a agenda, veja se eu estou disponível, se eu vou estar lá para você conseguir conversar comigo. Então é isso, pessoal. Então, uma pessoa que te auxilie, eu acho que antes de um estagiário, uma secretária pode te ajudar muito, você que está aí no escritório do eu sozinho, né? Ela pode absorver essas tarefas de compromissos com os clientes, gerar boleto, emitir nota, controlar todos esses pagamentos que você tem que fazer, né? Essas compras que você tem que fazer de luxo, de impressora, né? Você pode até pedir para ela orçamento, se você faz orçamentos de obra, né? Uma secretária, ela pode te ajudar com isso. Você pode falar, tem um fornecedor XYZ, quero que você faça uma cotação, um orçamento com cada um deles, né? Uma secretária pode absorver essas funções que são administrativas e financeiras também. Bom, e aí no final, é super interessante você ter uma pessoa que pode também colher o feedback dos clientes, né? É muito interessante isso, pessoal, porque às vezes o cliente, por alguma razão, ele pode não querer ser 100% sincero com você sobre como foi o processo de projeto dele, né? E ter uma pessoa que fale por você deixa ele muito mais à vontade para isso também. E às vezes, pessoal, fazer cobrança de boleto atrasado, isso é muito chato. A mesma pessoa do projeto tá lá cobrando o cliente, né? A mesma pessoa do projeto tá lá fazendo essa parte financeira, né? Eu, Diana, gosto de me distanciar. Então eu fico só com a parte criativa, com o oba-oba, né? E essa parte financeira, cobrança, dia, multa, se a pessoa não pagou. Toda essa parte administrativa né, com a Kátia, enfim, é com outra pessoa que não sou eu, né? Por quê? Porque às vezes o cliente tem que pagar a multa, ele vai chorar. E aí se você falar, não, olha, fulano de tal, mas aqui no escritório não funciona assim, né? Você ter outra pessoa para fazer isso e falar, não, olha, fulano de tal, aqui no escritório o processo é esse. Pronto, acabou. Distancia. Todo mundo vai entender. Mas se ele tem uma relação de intimidade com você, ele já vai ficar puto com você por uma coisa que não tem nada a ver com o projeto. Isso desgasta a relação. Então não desgaste sua relação com o cliente, né? E aí, realmente, às vezes o cliente vem falar comigo de um problema administrativo e financeiro. E aí eu, né, tento assim, então tá, então vamos ver, assim não dá, vamos tentar outra solução assado. Ou às vezes eu falo, olha, não, eu nem vejo conta, isso daí é com o meu financeiro mesmo, o financeiro que cuida, eu nem opino, senão ela me dá bronca. Pronto, você se distanciou, né? É a mesma coisa, às vezes o cliente vinha, dá desconto, não sei o quê, essa parcela, posso parcelar em mais vezes, né? É chato a gente falar o não pro cliente, né? Tem alguém para fazer esse papel. Diana, mas eu sou do escritório do eu sozinho, não tenho ninguém. Olha, uma dica que me deram lá atrás faça um WhatsApp, compra um chip aí, faz um WhatsApp para você, inventa uma pessoa, né? Sou a, sei lá, Joaquina. Inventa a Joaquina, secretária da arquiteta XYZ, né? Da arquiteta Mariana. Eu sou a Joaquina, secretária da Mariana, e a parte administrativa, financeira, sou eu que vou falar com você, contrato, blá blá blá, e pronto. E aí você tem uma pessoa para trazer o cliente para o racional e você pode ficar só com a parte criativa, com a parte gostosa, a parte dos sonhos, né, de trabalhar tudo isso. Então é muito melhor a gente ter alguém para nos separar dessa área racional. Então você fica responsável pelo projeto e as finanças ele negocia com outra pessoa. Uma coisa super importante, quando chegar o momento de você contratar essa pessoa, contratar essa secretária, é muito importante você ter super definido quais são as atribuições que essa pessoa vai ter dentro do seu escritório. Por exemplo, eu, Diana, acho que o que é combinado não sai caro. Então, por exemplo, assim, você vai, fulana de tal, fazer o cafezinho e comprar a bolachinha que eu vou, né, fazer para os meus clientes. Se
Se a fulana de tal já sabe que ela tem essa função, ela já, tá esperta na hora que vai ter a reunião, ela já sabe que o cafezinho dela já chega, oi, né? Senhor José, você quer um cafezinho? Aceita uma água e tal? Ela já sabe que essa função é dela. Agora, se você não deixa claro que essa função é dela, o senhor José vai chegar, aí você vai ter que perguntar se ele quer o café, às vezes você esquece, eu, Diana, esqueço sempre, às vezes você esquece, e aí você vai ter que chamar a fulana de tal, vem aqui, faz um cafezinho lá pra ele, por favor, por gentileza, você não faz porque não é a função dela, né? Então deixar tudo muito claro antes de contratar ela, organizar, falar para ela se ela que vai elaborar a proposta, se ela que vai fazer as horas, né? Porque depois se começa a dar mais atribuições, pode ser que a pessoa, né, fale, mas isso não foi combinado quando a gente, né, quando você me contratou e tal. E não é bem assim, né? Então eu acho que o que é combinado não sai caro. Não é que não é bem assim, né? Às vezes você não se programou, né, ou não conversou que a pessoa teria essas atribuições, e aí você tá achando que ela vai ter, e na cabeça dela ela tá achando que ela não vai ter. Então, conversa, deixa tudo alinhadinho para depois não ter dor de cabeça. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre criação e desenho. Bom, provavelmente o setor de criação e projetos é um dos setores mais usados dentro de um escritório de arquitetura, né? Quem é que trabalha com a criação, por exemplo? É só você? É você e uma sócia? Ou é você que faz tudo, a criação, o detalhamento administrativo financeiro, né? Ou você faz uma reunião com todo mundo e todo mundo opina sobre uma parte do projeto. Se você é do escritório eu sozinho, uma coisa muito interessante que você pode fazer, eu até estou adotando essa prática aqui no escritório, é convidar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês que seja, um arquiteto de um outro escritório. Esse arquiteto pode ser um colega seu, pode ser um arquiteto de um escritório que você admira e que possivelmente vá cobrar por esse serviço. Pode ser, enfim, um colega de profissão que talvez você não conheça, mas que você acha que pode trazer, né, opiniões pertinentes para o seu projeto. Pode ser um parceiro, um engenheiro estrutural, né, que você fale, olha, vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada para a gente chegar juntos aqui em alguma solução. Enfim, é interessante a gente ter uma visão externa, porque às vezes o nosso olhar está viciado dentro daquele projeto. Então, o que eu comecei a fazer aqui no escritório foi reunir todas as pessoas do escritório para todo mundo opinar sobre o projeto de cada um, né? Fazer esse brainstorming. Mas eu também trouxe arquitetos convidados de outros escritórios para verem os nossos projetos. Nenhum arquiteto cobrou ainda, mas eu estaria disposta a pagar se algum deles quisesse cobrar, porque afinal a gente está tomando o tempo deles, né, como arquitetos profissionais. Enfim, e existem até arquitetos, né, não vou falar para você chamar o Kogan aí, né, ou o Bernardes no seu escritório para ver, mas existem arquitetos de escritórios renomados, né, que cobram um preço muito acessível até para ir passar um dia com você e dar uma olhada no seu projeto, né? Por exemplo, tem um arquiteto que cobra cerca de 4 ou 5 mil reais, que é de um escritório renomado, né? Ele já está há 30 anos nesse escritório, ele não é o proprietário, mas ele tem tanto conhecimento quanto o proprietário do próprio escritório, né? Porque ele está há muitos anos lá, e eu achei um valor bem acessível para o tanto de conhecimento que ele pode me trazer. Então eu achei uma coisa muito interessante, e conheço também arquitetos colegas que trabalham com residenciais de altíssimo padrão, que fizeram esse processo, contrataram consultorias de arquitetos que estavam um nível acima dele. Isso pode ser muito interessante, pode agregar muito conhecimento, pode escalar e muito a velocidade de crescimento do seu escritório. Olhem que interessante, né? O quanto isso não pode fazer por você. Bom, outra coisa que você pode fazer também para ajudar quem está chegando aí com você, ou para quando você for ter um funcionário e até para se organizar, é mapear o processo de um projeto. Como é que
começa a fazer um projeto? Você salva uma pasta de um cliente, né? Eu, por exemplo, aqui no escritório a gente tem uma pastinha que se chama Novo Projeto. E aí, dentro dessa pastinha escrito Novo Projeto, você tem várias outras pastas. Então, você tem a pasta do levantamento, dos arquivos recebidos, das fotos do local, do estudo preliminar de todas as etapas do projeto. Isso tudo está dentro da pasta Novo Projeto. Opa, desculpa, gente. Bom, e cada vez a gente vai começar um novo projeto, o que a gente faz? A gente dá um copy nessa pasta com todas as outras pastas que ela tem dentro e renomeia ela para o nome do cliente, o nome do Aras, o nome da Ípica, enfim, o nome do projeto novo que eu vou ter ali. Então, esse é um processo que a gente faz para iniciar um projeto e aí, claro, vai ter um passo a passo mais além disso e aqui eu já comecei a fazer esse mapeamento, já comecei e já terminei, graças a Deus, né? Então, por exemplo, passo 1. Limpar o levantamento topográfico recebido, porque todo levantamento topográfico vem com um monte de informações, né? Às vezes muitas cotas de nível que a gente não vai usar, a gente pode deixar só a cotinha ali no final pra gente, né, se nortear, ou só as cotas mestras, né, as linhas mestras e tudo mais, mas os desenhos em geral, os levantamentos que eu recebo, que são levantamentos de grandes áreas, vêm muito poluídos. Então o nosso passo 1 é receber o levantamento e limpar esse levantamento. Isso depois que já foi feita a reunião de briefing com o cliente, tá bom? Depois que eu recebi e limpei esse levantamento, eu vou abrir um arquivo, né, que é o arquivo inicial, onde ali eu vou ter todas as penas e todos os layers de todos os tipos de layers que a gente usa, né? Tem um para alvenaria, outro para caixilhos, né? Outro para detalhes de piso, enfim, você provavelmente deve ter esse padrão aí no seu escritório também. E assim você deixa todo o seu processo de projetos e criação mapeado, né? Diana, para que vai servir isso? Se um dia você precisar contratar alguém, né, mesmo que seja um freelance, uma pessoa que vai fazer um trabalho pontual para você, você já, manda esse arquivinho com o seu passo a passo e a pessoa já vai saber como você gosta que seja feito um processo de um projeto, né? Então, por exemplo, no meu processo, depois que você limpa, que você organiza as penas, você começa a fazer um master plan. E aí, né, quando um funcionário meu vai fazer ou entra que é um funcionário novo, eu coloco lá. Leia este texto onde eu explico como é feito o passo a passo de um master plan de arquitetura equestre. E aí a pessoa lê, depois do master plan a pessoa lê como faz um projeto, né, de cocheiras, de depósitos e tudo mais. Então, dentro de cada arquivo tem esse passo a passo. Terminou o master plan, aí, por exemplo, eu coloco lá, o master plan a gente vai apresentar 3 opções para o cliente. Essas 3 opções vão ser achuradas, humanizadas, vai ter diferenciação de vias sociais e vias de serviço. Então, você pode detalhar o quanto você quiser como é esse mapeamento. E aí eu ainda coloco umas notinhas para lembrar, lembrar de conferir o carimbo, não esquecer de colocar o norte na planta, porque esses detalhes são super importantes. Então, oriente as pessoas se você quer que o seu trabalho apresentado tenha excelência, você precisa dar algo, dar as ferramentas para que as pessoas possam executar esse trabalho com excelência também. E quarta e o último tema, o último tópico das nossas atribuições e tarefas no escritório é sobre vendas. Controle de orçamentos. A gente precisa ter tudo documentado. Para quantas pessoas você mandou orçamento esse ano? Dessas pessoas, quantas pessoas realmente fecharam com você, né? Quantos orçamentos você enviou? Se você não tem esses dados, você não sabe qual a sua taxa de conversão. Ah, Diana, mas para que eu quero saber a minha taxa de conversão? A sua taxa de conversão é quantos orçamentos você precisa mandar para fechar um projeto. Ah, eu preciso mandar 3 orçamentos para fechar um projeto? Pô, legal, você tá com uma taxa de conversão aí muito boa. Ou, Diana, eu preciso mandar 10 orçamentos para fechar um projeto. Então, legal, né? Cada nicho, cada especialidade vai ter uma taxa de conversão naturalmente diferente.
né? Eu já fiz algumas coisas aqui no meu escritório para aumentar a minha taxa de conversão. Hoje em dia a minha taxa de conversão ela é mais alta por causa dessas ferramentas, mas quando você tá com um fluxo de caixa meio apertado, e aí você pode olhar lá nos seus orçamentos. Eu já mandei tantos orçamentos que ainda não fecharam, eu tô próximo de fechar um, né? Se a sua taxa de conversão é de 10, você já mandou 8 orçamentos, pode ser que você esteja próximo, né, de um novo fechamento de projetos. Então, isso é muito importante para você ter essa noção, ter esse controle de quantos orçamentos foram enviados, de onde vieram esses orçamentos, também é interessante você saber, senão você não consegue, de fato, se programar, né, ter esse fluxo de caixa no seu escritório. Então, de onde vêm esses clientes, né? Por que eu preciso saber de onde vêm os meus clientes? Para você poder direcionar o seu marketing, para você poder direcionar suas ações, né? Onde que você vai investir mais? Por que esses clientes não estão fechando com você? É porque você tem um concorrente mais barato? Ou é porque você está longe da região deles? Ou é porque eles não se sentiram seguros de que você vai fazer o melhor projeto, né? Você precisa entender o porquê que você não está conseguindo se você não estiver conseguindo fechar, né? É preço, é seu prazo, né? Muitas vezes eu não consigo fechar por conta de prazo. E eu sei que esse é um gargalo meu que a gente precisa trabalhar aqui no escritório. O nosso prazo não é curto, né? Falta argumentos para você conseguir fazer essa venda, para você conseguir fechar esses projetos? Talvez você precise verificar a possibilidade de participar de algum treinamento de vendas. Talvez você precise verificar a possibilidade de participar, de fazer algum curso mais especializado, mais voltado para gerenciamento de escritório, com foco, né, no atendimento ao cliente. Nessa parte, né, eu não sou uma boa vendedora, eu nunca me considerei uma boa vendedora, né, mas é uma aptidão que é uma coisa que com a prática a gente vai aprendendo a fazer. Eu acho que cada um tem o seu perfil de vendas, né, tem pessoas que facilmente tem um perfil de vendas mais agressivo, mais insistente, né? Eu não gosto desse perfil de vendas comigo, eu não gosto quando as pessoas fazem uma venda agressiva comigo, então naturalmente eu não tenho esse perfil com os clientes, né? E às vezes eu posso deixar até os clientes um pouco soltos demais, né? Por não ter essa maneira mais agressiva de fazer a venda, e pode até passar a impressão para o cliente de que eu não estou interessado em fechar aquele projeto. Então a gente tem que estar sempre calibrando, né, como é que estão as nossas vendas aí, tá bom? Bom, finaliza esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado do conteúdo, que você coloque a mão na massa e bote em prática tudo que eu tô te falando aqui, que eu já acho que vai ajudar bastante a você ter um escritório mais bem sucedido, a você saber como fazer todas essas tarefas para ter um escritório mais alinhado e não ter problema lá na frente, tá bom? Espero vocês na próxima. Beijo grande!